com os teus servos. E disse ele, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. É interessante que quando nós observamos aqui, a Bíblia vai dizer que quando eles descem ao Jordão, quando eles se dispõem a cortar a madeira para crescer o templo, para aumentar, para ornamentar aquele lugar, porque Deus havia abençoado as escolas de profeta, ali imediatamente a Bíblia vai dizer que quando eles cortam, começam a cortar as árvores, diz a Bíblia que ali imediatamente a ferramenta cai das suas mãos. E eu começo a observar uma coisa, que o Jordão espiritualmente, ele representa nas nossas vidas as dificuldades, as lutas, os problemas que nós enfrentamos diário, dia após dia. Então eu quero deixar uma palavra nesta tarde dizendo que se o Jordão ele tomou a tua ferramenta, se o Jordão ele usurpou, tirou de você a tua ferramenta, Deus está dizendo nesta tarde, não te preocupa, eu sei aonde está a tua ferramenta, mas eu preciso da tua sinceridade, eu preciso que você chegue para mim e conte aonde caiu a sua ferramenta, eu preciso que você chegue para mim e diga aonde mais tem apertado a tua dor, eu preciso que você chegue mais diante de mim e diga, Senhor, o que falta para que eu possa dar continuidade nas atividades que o Senhor estabeleceu para mim? Pois ali nós observamos que, diante da Bíblia, em muitas passagens, a história de Israel, nós entendemos que a Bíblia vai dizer que Deus tinha prometido a terra de Canaã aos filhos de Israel, mas a Bíblia vai dizer que eles só conquistaram a terra de Israel depois da travessia do Jordão. Então nós baseamos algum texto e vemos que depois da travessia do Jordão também, Eliseu ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus. O Jordão representa essas dificuldades. Muitas das vezes, para Deus nos aprovar em algo na nossa vida, é preciso nós passarmos pelo esse Jordão. É preciso nós passarmos pela caverna. É preciso nós passarmos pelo vale. Mas não devemos temer, porque se nós formos a fornalha superaquecida, o nosso Deus está conosco. Talvez seja nesse momento de dificuldade, talvez seja nesse momento de tribulação, nesse momento de dor que Deus está olhando para você. Alguém está dando testemunho do teu ministério. Alguém está olhando para você e está dizendo, mas porque ele não tem parado nesta luta? Porque ele tem ido em frente. E o segredo é porque Jesus Cristo de Nazaré é na minha e na sua vida. Foi assim na vida dos três jovens lançados a fornalha de fogo acesa. Foi naquele momento a fornalha 7 vezes mais aquecida. Eles foram lançados dentro da fornalha de fogo acesa, pois foi naquele momento difícil. A Bíblia vai dizer que o rei olhou e disse, eu vejo o quarto homem na fornalha, e o quarto é diferente porque ele tem o aspecto do Filho do Deus vivo. Eu quero te convidar nesta tarde a pelejar diante do reino de Deus. Eu quero lhe convidar nesta tarde a perseverar diante das lutas, diante dos problemas, porque talvez diante do teu testemunho que almas virão a agregar, talvez seja diante do teu testemunho que você vai alcançar muitas vidas ao reino dos céus. E no versículo de número 4, a Bíblia vai dizer que quando eles cortam a madeira, sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Nós sabemos que as ferramentas daquela época não tinham a mesma tecnologia, não tinha o mesmo avanço dos dias atuais que nós vivemos. Era muito difícil naquela época alguém perder uma ferramenta e imediatamente ele vinha substituir aquela ferramenta. Então ele sabia da responsabilidade que ele tinha de quando ele perdeu aquela ferramenta, ali muitas coisas viriam a acontecer se chegasse ao ponto de ele perder aquela ferramenta. Em Deuteronômio, a Bíblia vai dizer que Moisés já alertava o seu servo dizendo que se por acaso a ferramenta viesse ali desaparecer das suas mãos, ali Moisés já alerta o povo dizendo, vocês têm por obrigação a restituir a ferramenta. Então diante disso eu começo a observar que a Bíblia aqui nos mostra que não era algo comum a ferramenta fugir das mãos daquele que estava a serviço. Aí Deus começa a falar no meu coração nesta tarde dizendo, cuidado que esta ferramenta que eu coloquei nas suas mãos de pregar, esta ferramenta que eu coloquei nas suas mãos de profetizar,
profetizar. Esta ferramenta que eu coloquei nas suas mãos, de operar sinais, prodígios e maravilhas, ela não pertence a você por um tempo determinado. Cuidado que a qualquer momento ela pode fugir das suas mãos. Muitos até começaram o ministério, muitos alcançaram o evangelho do reino, alcançou a estes, mas por um momento de luta, de tribulação, deixaram a ferramenta cair.